fazer aqui a minha Eu chamadinha, deveria pessoal. ir tocar um instrumento, JR. Eu tô pensando aqui, eu tô meio enferrujado, cara. Preciso dar uma treinada. Show de Vamos ver. talentos? Já abriu a inscrição? Dá uma olhada no grupo lá, que já tá aberto as inscrições já. Puta, esgrila. Pera aí. Ô, João. Se o João tiver aí, mano. Eu te mando no Facebook, Pedro. Não, me manda. Eu tô agora... sem, Pedro. É porque agora eu tenho. Ah, agora você tem o WhatsApp. Agora eu tenho. Ah, tá. Por isso que eu ia ver se alguém me passava o número pra me botar lá no grupo, pra me pegar pra fazer a inscrição. Tá, me manda seu número pelo Facebook, eu te peço pra te colocar no grupo. Ô, pessoal, vamos pegando o caderno de atividades lá pra gente trabalhar uns exercícios, tá? Enquanto eu faço a minha chamadinha aqui, Amanda, bom dia, Arthur, Beatriz Sabino, Kaique, Oguro, Caroline Lima, Evelyn, Giovana Aleluia, Giovana Anjos, Giovana Sena, Guilherme Oliveira, Gustavo Avelar, Heloísa, Igor, Isabel Leal, Isabela Costa, Isabela Ferreira, Isabela Perini, João Ivanes, Laura, Letícia Camarinho, Letícia Melo, Lívia, Luan Augusto, Pedro Leão, Pedro Paulo, Rafaela Moreira, Thomas, Vitor Brito. Tudo bem com vocês? Melhor Tudo bem, impossível. Jota. Tudo Joia. sim, Jota, é com você. Tudo bem, tranquilo. Estamos aí terminando o nosso bimestre, né? Vamos pegar umas férias pela frente e depois a gente vai estar voltando aí aos poucos à nossa rotina, né? Se Deus quiser, vai passar esse negócio aí. E vai dar tudo certo, né? Turma, pegaram aí o caderno de atividades? Sim. Pronto. Esqueci de ligar a câmera aqui, pronto. Então vamos lá, vou espelhar o caderno de atividades para nós vermos aqui alguns exercícios, tá? A respeito aí desses conteúdos de funções orgânicas oxigenadas e nitrogenadas. Então tá aí, na página 8 do caderno de atividades, estão vendo aí na telinha? Sim. Então, esse primeiro exercício, ele pede aqui para nós fazermos o quê, né? A principal característica das funções orgânicas oxigenadas é a presença do oxigênio na cadeia carbônica. Não me diga, né? Que coisa. Divididas em funções hidroxiladas e seus derivados, funções carboniladas e funções carboxiladas e seus derivados. Associe corretamente as colunas das funções químicas com os respectivos grupos funcionais. Então, tem que lembrar, né? Com relação a cada um desses grupos de funções oxigenadas, quem é o grupo funcional, né, dessas funções. Para os álcoois, álcool, então eu tenho a hidroxila ligada diretamente a um carbono saturado. Então, procurando aqui nesses grupos funcionais, eu encontro aqui, ó, hidroxila ligada a um carbono saturado, álcool. Enol, eu tenho a hidroxila ligada a um carbono insaturado, um carbono que faz dupla ligação. Então, eu encontro aqui embaixo, né, a nossa hidroxila ligada a esse carbono insaturado. Só tem uma coisinha errada aqui, viu, pessoal? Apaga uma dessas ligações aqui, ó, que o nosso amiguinho que fez a apostila colocou um carbono fazendo 5 ligações. E não rola, né? Então, apaga essa ligaçãozinha extra que tem aqui embaixo, nesse carbono, tá? Tá aí o nosso enol. No 3, fenol. Para fenol, eu tenho a hidroxila ligada ao anel benzênico diretamente. Então, está aqui nosso grupo fenol, tá? A hidroxila ligada ao anel benzênico. Para os éteres, eu vou ter um éter quando eu tiver um oxigênio como heteroátomo. Um oxigênio ligado a outros 2 carbonos, como heteroátomo. Então, eu tenho aqui o grupo funcional de éter. Para os aldeídos, eu tenho a carbonila, carbono com dupla ligação em oxigênio. Na ponta da cadeia, na extremidade, em uma das extremidades da cadeia,
Então, para aldeído, eu vou encontrá-lo aqui para baixo. Aqui o grupo funcional de aldeído. Carbonila, carbono que faz dupla ligação com o oxigênio, na extremidade da cadeia. Então, vai aparecer um hidrogênio aqui, completando as 4 ligações do carbono, né? Isso aí é aldeído. Cetonas, eu terei a carbonila ligada a um carbono secundário, a um carbono que se liga a outros 2 carbonos. Então, tá aqui a nossa cetona, que tem uma carbonila, como tendo um carbono secundário, um carbono que se liga a outros 2. Ácido carboxílico, eu terei a carboxila, que é uma combinação de uma carbonila com hidroxila, na extremidade da cadeia. Então, está aqui o nosso grupo funcional de ácido carboxílico, onde eu tenho a carboxila, carbonila com hidroxila na extremidade da cadeia. São os ácidos carboxílicos. Éster, eu tenho um derivado dos ácidos carboxílicos, né, onde essa carboxila vai estar lá entre 2 grupos de cadeias carbônicas. Então, eu tenho aqui a carbonila, o oxigênio, que era da hidroxila, mas agora eu tenho cadeia carbônica na sequência. Então, eu tenho aqui o grupo éster, essa estrutura de carbonila com oxigênio no meio de 2 cadeias carbônicas. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Sim. Aqui o exercício 2, ele fala o seguinte: a nitroglicerina ou glicerol apresenta a seguinte fórmula estrutural. Então, eu tenho 3 hidroxilas ligadas a uma cadeia carbônica de 3 carbonos. Isso aqui é um triálcool, também conhecido como triol. E aí ele pergunta aqui, por ser um composto atóxico, pode ser utilizado como matéria-prima para a fabricação de diversos produtos, inclusive como meio à produção, né, de cosméticos. Com relação à glicerina, responda as questões, né? Qual a função orgânica presente em sua estrutura? Já vimos que é álcool, né? Eu tenho hidroxilas ligadas diretamente a carbonos saturados. Qual a nomenclatura oficial, seguindo as regras da IUPAC? Bom, então é um álcool, né? Cadeia carbônica com 3 carbonos, prop. Só simples ligações entre os carbonos, an. E eu tenho hidroxilas ligadas no carbono 1, carbono 2, carbono 3. Portanto, 1, 2, 3, triol. Ele escreveu aqui propano, 1, 2, 3, triol. Mas o correto é você escrever propan, 1, 2, 3, triol. Nome sistemático. Também com nomes usuais, né? Os nomes usuais aí, glicerina ou glicerol. Tudo bem, pessoal? Sim. Posso ir adiante? Sim. Pode. Terceiro exercício. Ele diz aqui o seguinte: os enóis são compostos caracterizados por apresentar um grupo hidroxila ligado diretamente a um carbono insaturado, de cadeia aberta. Em relação a essa função hidroxilada, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Então, vamos ver aqui. A insaturação presente na cadeia carbônica corresponde a uma ligação tripla? Não. Corresponde a uma ligação dupla. Falso. São altamente instáveis e convertem-se em outros compostos pelo fenômeno conhecido como tautomeria? Verdade, apesar de vocês não terem estudado isomeria ainda, mas os enóis são instáveis. Eles acabam se convertendo em aldeídos ou cetonas, né, estabelecendo um equilíbrio químico onde existe a presença das 2 substâncias ao mesmo tempo. Esse fenômeno é chamado de tautomeria. Devido à presença do grupo hidroxila OH, são polares? De fato, se tem uma hidroxila ali presente, essa hidroxila confere um caráter polar para a molécula, então eles serão polares. Formam ligações dipolo-dipolo com a água? Não.
eles têm o grupo OH, hidroxila, onde eu tenho oxigênio ligado diretamente ao hidrogênio. Isso é, então, a condição para acontecer a ligação de hidrogênio, e não a força do tipo dipolo-dipolo. Então, eles vão estabelecer com a água interações do tipo ligação de hidrogênio. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Sim. Aqui no exercício 4, ele fala o seguinte: os hidroxibenzenos, também conhecidos como fenóis, são compostos que apresentam um grupo hidroxila, OH, ligado diretamente a um anel benzênico. A partir da fórmula estrutural de alguns fenóis, encontre no caça-palavras o seu nome de acordo com a nomenclatura semissistemática. Então, tem que ser nomenclatura semissistemática, é aquela que nós trabalhamos com uma nomenclatura usual. O item A aqui, o item B, o item C, D, então vamos lá. Aqui no quadrinho, né, ele vai mostrar para vocês onde é que estão aí os nomes usuais desses fenóis. Então, tem aí metacresol, né, tem a hidroquinona, tem aí catecol, tem aí todos esses nomes sistemáticos para vocês assinalarem, né? Ácido fênico, paracresol. Então, marque aí no caça-palavras de vocês, aí eu volto lá nas estruturas para a gente poder enxergar quem é quem é. Estão marcando aí, pessoal? Sim. Sim. Caça as palavras aí que eu já vou voltar lá em cima. Esses ortocresol, metacresol, paracresol, são os caras que são componentes da creolina, aquele desinfetante. Né? Desinfetantes à base de creolina. Essa creolina é uma mistura desses cresóis. Já posso ir lá nas imagens ou não? Pode Calma sim. aí. Posso ir lá, pessoal? Pode. Então, vamos lá. Tá aí, ó. A estrutura A, então, ácido fênico, é o nosso fenol comum, né? Hidroxibenzeno. Aqui eu tenho o catecol. Esse catecol tem duas hidroxilas, né? Ligadas aqui. O 1,2-dihidroxibenzeno, nome sistemático, né? Do fenol. Eu tenho o resorcinol. Vejam que tem duas hidroxilas, mas agora uma delas está na posição 1,3, né? Então eu tenho 1,3-dihidroxibenzeno. E eu tenho a hidroquinona. A hidroquinona eu tenho as hidroxilas na posição relativa para, né? Então eu posso usar 1,4 de hidroxibenzeno. Poderia chamar também de o primeiro aqui de orto de hidroxibenzeno, o segundo meta de hidroxibenzeno e o terceiro para de hidroxibenzeno. Seriam nomes sistemáticos, né? Mas o nome usual, hidroquinona. O ortocresol, então eu tenho um grupo aqui, grupo metil, e a hidroxila está ligada aqui ao carbono 2, né? Na posição relativa entre os dois ligantes, aqui é a posição orto, de orelha. O metacresol, então eu tenho aqui a posição relativa entre os ligantes, é a posição meta, de mão. E o paracresol, eu tenho a posição relativa para, de pé, e a posição de um em oposição ao outro ligante, né? Então, paracresol. E o alfa-naftol. O alfa-naftol, eu tenho a estrutura aqui do naftaleno, dois anéis benzênicos condensados, e a hidroxila está ligada num carbono de posição alfa. Se fosse aqui nesta pontinha, seria a posição beta. Tudo bem, pessoal?
Sim. Vamos adiante. Tá aí. Exercício 5. Né? O eugenol líquido, pouco solúvel em água, é encontrado naturalmente nos óleos essenciais como o cravo da Índia, no louro e na noz moscada. Muito popular entre os dentistas, apresenta eficácia contra dores de dente devido ao efeito anestésico no local. Então está aqui a estrutura do nosso eugenol. E você vai localizar, então, nessa molécula de eugenol, alguns grupos, né, funcionais, aí, de funções orgânicas, oxigenadas. Né? Então, eu vejo aqui tem o hidroxila, OH, ligado diretamente ao anel benzênico. Então, eu tenho a função orgânica fenol. Eu tenho aqui o oxigênio como heteroátomo, ligado entre dois carbonos. Então, eu tenho um éter. E aqui ele fez uma indicação de um carbono terciário, não sei para que ele pediu para fazer essa informação de carbono terciário, mas vamos ver as alternativas. Ele quer que você assinale a alternativa correta. Item A apresenta as funções fenol e éter. Vamos lá para o exercício 6. Exercício 6, ele diz a substituição de no mínimo um átomo de hidrogênio de um hidrocarboneto pelo grupamento hidroxila, OH, origina 3 funções orgânicas distintas, álcool, enol e fenol. Porém, ao substituir o átomo de hidrogênio do grupo OH por um grupo substituinte derivado de hidrocarboneto, obtém-se a função éter. A seguir, são indicados 4 compostos. Metoximetano, de cara a gente já vê que isso aqui é um éter, né? Metoxi, então tem um carbono, depois vem o oxigênio, depois vem um outro grupo ligando a ele, que tem um carbono também. Etanol, etanol é um álcool com 2 carbonos na cadeia. Né? Etenol é um enol, porque tem uma dupla ligação entre os carbonos. Ácido fênico é um fenol. Então, item A, identifique suas funções químicas. Primeira, éter. Segundo, álcool. Terceiro, enol. 4, fenol. Lá em cima, determine as suas fórmulas estruturais. Então, tem que escrever as fórmulas estruturais dos carinhas aqui. Bom, metoximetano, o éter, metoxi tem met de um carbono, oxi do oxigênio e depois metano, porque tem outro carbono na estrutura. Está aqui a estrutura do nosso éter. Para o etanol, eu tenho et de 2 carbonos, an, só simples ligações entre os carbonos, e ol, terminação de álcool, porque tem uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Aqui no meu enol, o etenol, eu tenho et de 2 carbonos na cadeia, en, porque eu tenho uma dupla ligação entre os carbonos, e ol, porque eu tenho a hidroxila ligada a um carbono insaturado. Essa função orgânica é o enol. Ácido fênico é o nome usual para o nosso fenol comum, né? O nosso hidroxibenzeno. Tá aí o ácido fênico. Os fenóis, pessoal, eles também são uma das funções orgânicas que tem características ácidas. Tá? Quem tem acidez lá nas moléculas da química orgânica são, primeiro, os ácidos carboxílicos e depois os fenóis. Esse hidrogênio da hidroxila dos fenóis, ele é ionizável. Então, os fenóis têm um caráter ácido, por isso que esse cara tem o nome usual de ácido fênico. Esse exercício 7 é manjado, né? Já vimos até. As figuras a seguir representam moléculas constituídas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, eu tenho oxigênio grandalhona, preta, né? Carbono, tamanho intermediário aqui, branco, e hidrogênio pequenininho aqui, branco, né? Então, a estrutura A, nós já vimos aqui que tem um oxigênio como heteroátomo. Isso aqui representa um grupo funcional, né, de éter. Aqui eu tenho esse oxigênio como carbonila. Então, essa carbonila aparece com carbono secundário entre outros 2 carbonos. Isso aqui é cetona.
A estrutura C, eu vejo que eu tenho o oxigênio ligado a um hidrogênio, um grupo OH, que está aqui na extremidade da cadeia. E esse grupo OH está ligado a um carbono saturado, isso aqui é um álcool. E aqui eu vejo que eu tenho oxigênio e uma carbonila, um carbono que tem carbonila e oxigênio e duas estruturas de cadeia carbônica. Eu tenho aqui a função éster. Então, ele pergunta, qual das figuras representa uma molécula pertencente à função álcool? Então, já achamos que aqui há uma estrutura da molécula C. Hidroxila ligada a um carbono saturado. Tudo bem, pessoal? Sim. O exercício 8 está falando do mentol. Então, diz que o mentol é usado na fabricação de balas e chicletes para propiciar uma sensação refrescante. Afeta os sensores responsáveis pela sensação de frio, tornando-os ativos a uma temperatura acima do normal. A fórmula estrutural do mentol é... Então, está aqui o nosso mentol, observando essa estrutura, eu já vejo que eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono saturado. E, além disso, eu tenho grupos orgânicos que estão ligados aqui a essa cadeia fechada de 6 carbonos. Eu tenho um grupo metil e eu tenho aqui um grupo isopropil. Isopropil, por que é isopropil? Ele tem 3 carbonos e a ligação, a conexão desse grupo acontece por esse carbono secundário, esse carbono central, então é um grupo isopropil. Então, a alternativa correta que eu tenho aqui é que os radicais, ele possui, né, os radicais metil e isopropil, ligados a esse anel com 6 carbonos. Posso passar aqui, turma? Ô, professor, você pode só subir ali na 7 de novo, rapidinho? Na 7? Isso. Tá aí. Obrigado. Vamos lá para o exercício 9. Nossa, tem um textão de Facebook para ler aqui, Jesus amado. No livro O Século dos Cirurgiões, de Jürgen, que fala Thorvald, o autor enfatiza diversas substâncias químicas que mudaram a história da humanidade, entre elas o fenol, que em 1865 era chamado de ácido carbólico e foi usado pelo médico inglês Joseph Lister como bactericida, o que diminuiu a mortalidade por infecção hospitalar na Europa. O éter comum, usado pela primeira vez em 1842 em Massachusetts, Estados Unidos, pelo cirurgião John Collis Warren como anestésico e por inalação, que possibilitou a primeira cirurgia sem dor. Por fim, o clorofórmio, usado em 1847 também como anestésico, mas posteriormente abandonado devido à sua toxidez. Abaixo estão expressas as fórmulas estruturais do ácido carbólico, fenol, éter e clorofórmio. Então vamos ver aqui os carinhos. Está aqui o nosso fenol comum, né? Antigamente os caras chamavam de ácido carbólico, né? Está aqui o nosso éter, o etoxietano, o éter comum, também chamado de éter sulfúrico. E o clorofórmio é um haleto orgânico, onde eu tenho um carbono e 3 átomos de cloro ligados a esse carbono. Então, um haleto orgânico. Observe as seguintes afirmações em relação às estruturas. Primeiro, o fenol pode ser chamado de hidroxibenzeno? Pode. Hidroxibenzeno é o nome sistemático desse fenol. A nomenclatura IUPAC do éter é etanoato de etila? Não, etanoato de etila é um éster. A nomenclatura correta do nosso éter lá em cima é etoxietano. O éter não apresenta ligações pi. Olha lá, o que é a ligação pi mesmo? A ligação pi vai aparecer quando eu tenho dupla ligação entre os carbonos. Se o meu carbono só faz ligações simples, todas essas ligações simples são do tipo sigma. Quando aparece uma ligação dupla, nesta ligação dupla eu tenho uma que é sigma e outra que é pi. E se houver uma ligação tripla, eu tenho uma ligação que é sigma e 2 ligações que são pi. É o que nós tínhamos estudado lá no começo do curso, no começo do ano, né? Quando você tem a formação dos orbitais, e aqueles orbitais das ligações, quando eles se encontram, se sobrepõem de maneira direta, é uma ligação sigma, e quando eles se sobrepõem de lado, é uma ligação pi.
Então, no item 4 ele fala, o cloroforme é um haleto orgânico? Sim, é um haleto orgânico, tem uma estrutura onde eu tenho halogênio ligado ao carbono. Então, haleto orgânico. 5. Todos os carbonos do fenol são secundários. Olhando para o fenol, eu tenho ali um anel benzênico, e nesse anel benzênico eu percebo que cada carbono desse anel se liga a outros dois. Portanto, todos esses carbonos são secundários. A alternativa correta, então, pessoal, C. Estão corretas 1, 3, 4 e 5. Tudo bem, pessoal? Sim. Sim. Vamos lá para cima. Outro textão. Os caras adoram pôr esses textões, né? Mas que coisa. Aí vem a perguntinha de nada no final. Está falando que a solubilidade é uma propriedade física muito importante do ponto de vista biológico. Veja, por exemplo, o caso das vitaminas. Elas são indispensáveis à dieta alimentar, pois atuam na regulação de muitos processos vitais. O consumo excessivo de vitamina C parece não ser prejudicial ao organismo, pois qualquer excesso será eliminado pela urina, uma vez que ela é hidrossolúvel. O consumo excessivo de vitamina A, por outro lado, pode ser prejudicial, pois sendo lipossolúvel, ela acaba sendo retida pelo organismo, principalmente no fígado, produzindo dores de cabeça e insônia. As estruturas químicas das vitaminas A e C estão representadas abaixo. Então, ele me falou que a vitamina A é lipossolúvel. Então, ela tem solubilidade em gorduras. Ela tem uma solubilidade em substâncias que são apolares. Tem um caráter predominantemente apolar. Enquanto que a vitamina C é hidrossolúvel, ou seja, tem solubilidade em água. É uma molécula polar. Então, tem afinidade com solventes polares, como é o caso da água. E a gente comprova que isso acontece aqui olhando para a estrutura da vitamina A, por exemplo. A vitamina A, eu tenho um grupo hidroxila, que é polar. No entanto, eu tenho uma cadeia carbônica grande aqui, ó, na outra extremidade. E o tamanho dessa cadeia carbônica faz com que o caráter apolar prevaleça na nossa vitamina A. As forças de atração que acontecerão nessa estrutura terão uma prevalência do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido, que é uma força que atua nas moléculas apolares. Já no caso da vitamina C, veja que eu tenho aqui grupos hidroxila e carbonila que conferem ela uma grande polaridade. Olha aqui, um grupo OH, 2, 3, 4 hidroxilas que tem capacidade de fazer interação por ligação de hidrogênio com a molécula de água. Além de uma carbonila, aqui nessa outra extremidade, que tem o nosso oxigênio com pares de elétrons livres, e outro oxigênio aqui em cima, como heteroátomo, também com seu par de elétrons livres. Isso, então, vai caracterizar para a molécula de vitamina C uma alta polaridade. Então, ela vai ser hidrossolúvel. Né? Aí vem as afirmativas para ver se bate com o que nós tínhamos comentado. Devido à presença de uma cadeia carbônica relativamente longa, que apresenta caráter apolar acentuado, a vitamina A é praticamente insolúvel em água, apesar de ela conter um grupo hidroxila em sua estrutura química. Verdade. 2. A vitamina C é hidrossolúvel devido à presença de vários grupos hidroxila em sua estrutura química que podem interagir com as moléculas de água por meio de ligações de hidrogênio. Verdade. Terceira afirmativa. Se o coeficiente de solubilidade da vitamina C em água é igual a 330 gramas por litro a 25 graus Celsius em uma atmosfera, uma solução aquosa de vitamina C com concentração igual a 100 gramas por litro, nas mesmas condições de temperatura e pressão, encontra-se supersaturada. Olha só, se eu consigo dissolver 330 gramas da vitamina C em 1 litro de água, nessas condições de temperatura, se eu pegar e dissolver 100 gramas em 1 litro de água, essa solução não vai estar nem saturada e nem supersaturada. Pelo contrário, ela vai estar insaturada.
eu consigo dissolver 330 gramas em 1 litro. Se eu colocar só 100 gramas, significa que eu poderia colocar ainda mais 230 gramas, para que a solução saturasse. Então, essa afirmativa aí está falsa, né? Das proposições acima, então, estão corretas 1 e 2, alternativa C. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Sim. Posso ir adiante? Pode. Agora vem os exercícios de funções carboniladas. Então, está aqui a carbonila, é um grupo em que o átomo de carbono faz uma ligação dupla com um átomo de oxigênio e 2 ligações simples com átomos de carbono e ou hidrogênio. Em relação às 2 principais funções desse grupo, aldeídos e cetonas, assinale V para verdadeiro e F para falso. Os aldeídos apresentam a carbonila em carbono secundário, ou seja, o carbono da carbonila está ligado a mais de 2 átomos de carbono, é falso. Nos aldeídos, a carbonila está na extremidade da cadeia. Então, essa carbonila, ela está se ligando a um carbono, né, essa carbonila tem um carbono que, na verdade, é primário, né? Não é um carbono secundário. Se fosse um carbono secundário, eu teria uma função de cetona. As cetonas apresentam a carbonila em carbono primário. É o contrário, acabamos de falar. Se fosse em carbono primário, seria aldeído. As cetonas possuem a carbonila em carbono secundário. Então, é o contrário. Nos aldeídos, a carbonila é chamada especificamente de aldoxila. Verdade. Essa carbonila recebe um nome especial quando ela forma um aldeído. Esse nome especial é aldoxila. Na cetona, os grupos orgânicos ligados à carbonila são necessariamente iguais? Não. Não. Os grupos orgânicos que estão ligados à cetona podem ser diferentes, né? Não são necessariamente iguais. Tudo bem, pessoal? Certo. Aqui está falando de alisantes e formol. Vocês já leram a respeito disso, já sabem lá que o formol, né, que é um aldeído, é o nosso metanal. Esse formol é uma substância que é utilizada na preservação de tecidos, né? Mas ele é extremamente tóxico, cancerígeno, dá vários problemas aí e oferece riscos à saúde. A partir desse texto, né, que ele está falando do nosso formol, então direto, você já sabe que o formol é um nome usual para o metanal, para este aldeído metanal. Vamos lá para cima. Está falando aqui da diabetes. Pode causar mau hálito e doença periodontal. Então, aqui ele diz que na diabetes, né, você tem um aumento da glicemia, quantidade de glicose no sangue. Esse nível de glicose fica fora da faixa de normalidade, né? Então, vai causar alterações no seu corpo. A diabetes, então, diz que é uma doença, né, silenciosa. As pessoas não apresentam problemas, não dão muita importância, né? Mas alguns sintomas, como visão turva, sonolência, dores, cãibras, formigamentos, dormência nos membros inferiores, debilidade orgânica, indisposição para o trabalho, desânimo, cansaço físico e mental, disfunção erétil e hálito cetônico. Esse hálito cetônico, como o próprio nome diz, deve ter a presença de alguma cetona, né? Uma substância que tem um grupo funcional de cetona, o cheiro de maçã velha, né? É característico no diabético e na doença periodontal, costuma, né, apresentar esses sinais, né? Dentre outros sintomas. Então, consultas, né, de rotina são necessárias, aí, uma boa anamnese, né? Pode levar o dentista a encaminhar, né, o paciente para checar se ele tem problema lá de diabetes. Quando o dentista percebe isso, tem que fazer lá um exame, né, para saber se a pessoa não tem diabetes. Então, sobre o hálito cetônico, respondo as questões. De acordo com o nome, deduza qual função orgânica pertence à substância responsável pelo hálito cetônico. Então, é a nossa cetona. Aí, o hálito cetônico. Qual grupo funcional presente na substância causadora, né, do hálito cetônico? Esse grupo funcional, então, é a carbonila
ligada entre dois carbonos, a carbonila constituída por um carbono secundário. Está aqui, ó, o grupo funcional da nossa cetona. E é claro que o que caracteriza a cetona é a carbonila, né, ligada entre dois carbonos, uma carbonila que tem um carbono secundário. Posso passar aqui, pessoal? Pode. Pode. No exercício 14, ele pede, por apresentar o mesmo grupo funcional, aldeídos e cetonas apresentam propriedades físicas semelhantes. Então, eu tenho aqui um aldeído, né? O nosso propanal, e eu tenho aqui a propanona, a nossa cetona. Em relação às duas substâncias apresentadas, assinale a alternativa correta. Então, vamos ver qual que é a alternativa correta. As duas substâncias pertencem à mesma função orgânica? Não, eu já vi que as duas têm carbonila, mas uma tem a carbonila na extremidade da cadeia e a outra tem a carbonila ligada a outros dois carbonos. A primeira substância é uma cetona? Não, a primeira substância é um aldeído. A segunda substância é um aldeído? Não, a segunda é uma cetona, é o contrário. As duas cadeias carbônicas são heterogêneas devido à presença do oxigênio? Não. Nenhuma das duas é heterogênea, porque o oxigênio não está aparecendo como heteroátomo. Se aparecesse como heteroátomo, eu teria a função orgânica éter. E aí, a segunda substância, por ser mais simétrica, apresenta maior facilidade de fazer interações com a água, sendo mais polar se comparada com a primeira? Então, vejam, a segunda substância, por ser mais simétrica, o que acontece é que, de fato, há uma simetria. E a geometria dessa molécula, da cetona, é uma geometria trigonal plana, porque eu tenho uma dupla ligação presente aqui. Na geometria trigonal plana, eu vou ter um grupo CH3 fazendo o vértice de um triângulo e o outro grupo CH3 formando outro vértice de outro triângulo. E a carbonila vai ter o oxigênio formando o terceiro vértice do triângulo equilátero plano. Isso faz com que esse oxigênio fique numa posição de maior disponibilidade, lá na ponta da estrutura. E como ele é muito polar, então ele vai ter uma maior facilidade de interagir com as moléculas de água. No caso do aldeído, apesar dele ter esse oxigênio aqui na ponta, a cadeia carbônica fornece um arranjo que não é simétrico e não vai permitir que esse oxigênio esteja tão disponível para interagir com as moléculas de água. Então, de fato, em termos de solubilidade, a nossa cetona vai ter uma maior polaridade do que o nosso aldeído. Tudo bem, pessoal? Tudo. Sim. Exercício 15. Nos últimos anos, o interesse pelas quinonas tem se intensificado não só devido à importância dessas substâncias nos processos bioquímicos vitais, como também ao destaque cada vez maior que elas apresentam, né, em variados estudos farmacológicos. A seguir é apresentada a fórmula estrutural da antraquinona. Então está aí a nossa antraquinona. Reparem que eu tenho carbonilas, e essas carbonilas estão ligadas entre outros carbonos. Eu tenho esse carbono da carbonila como sendo um carbono secundário. Esse grupo funcional é o grupo funcional de cetona. Então, no item A, grupos funcionais de cetonas. Determine sua fórmula molecular, né? Então, você vai ter que contar cada carbono, cada hidrogênio e cada oxigênio daquela estrutura. Essa fórmula vai ser C14, H8, O2. 14 carbonos, 8 hidrogênios e 2 oxigênios. Exercício 16. O metabolismo inicial do álcool envolve
diversas reações, porém, uma das mais comuns é a transformação do etanol em acetaldeído. Acetaldeído, lembre-se desse prefixo, acet, é um nome usual para estrutura que tem 2 carbonos. Então, acetaldeído, ou aldeído acético, ele deve ter 2 carbonos na sua fórmula. Então, é o que nós vamos escrever aqui embaixo. Esse aldeído tem 2 carbonos. Função orgânica de aldeído, a carbonila aqui na extremidade da cadeia. Está aí o nosso acetaldeído. Ou etanal, nome sistemático. Sua fórmula molecular, C2H4O. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Opa, que saiu aqui, pera um pouquinho, deixa eu voltar lá. Agora eu tenho aqui no exercício 17, fragrâncias, né? Então, as fragrâncias, características dos perfumes, são obtidas a partir de óleos essenciais. Esses óleos essenciais são substâncias que são extraídas de plantas, né? Extraídas aí de folhas. E tem nos seus grupos funcionais, aí, além de aldeídos e cetonas, éteres também, são categorias de substâncias que estão derivadas de terpenos também, né? Então, observe as estruturas, aqui a fragrância de canela, por exemplo. Fragrância de canela, eu tenho o grupo funcional de aldeído, aqui na extremidade da cadeia, né? Carbono, fazendo uma carbonila, o hidrogênio, né? CHO. A fragrância de jasmim, eu já tenho aqui também grupo funcional de aldeído, carbonila, carbono em dupla ligação com oxigênio e hidrogênio. E aqui o espinheiro branco, essa fragrância de espinheiro branco, eu tenho também aldeído, CHO, carbonila, né? Carbono em dupla ligação com oxigênio e hidrogênio. E aqui eu tenho um oxigênio de heteroátomo, um oxigênio que se liga a outros 2 carbonos, como heteroátomo, esse grupo funcional é de éter. Então, grupo funcional comum, as 3 substâncias que aparecem nas 3 ao mesmo tempo, é o grupo de aldeído. Tudo bem aí, pessoal? Tudo. Tranquilo? Tranquilo. Sim. Pessoal, eu vou pedir para vocês irem fazendo esses exercícios aí em casa, e na próxima aula eu vou voltar com eles aqui para a gente corrigir. Pode dar sequência neles, tá? E também dar sequência no de funções nitrogenadas, para a gente acabar com esse caderninho de atividades aí, tá? Tá bom. Turma, alguma dúvida? Tá tudo claro? Tá tudo tranquilo? Como é que tá a situação? Tudo claro. Tudo tranquilo. Maravilha, então. Qualquer coisa, eu tô na área aí, no plantão, é só me dar um toque. Um abração aí para todos, fiquem com Deus, se cuidem e até o nosso próximo episódio, que eu acho que é quarta-feira, para uma aula do Enem lá, né? Ah, tá bom. Se não me engano. Tá bom. Então tá Falou, bom. gente. Abração Tchau. para vocês. Tchau, tchau. Tchau, Jota. Tchau, professor. Falou, tchau, tchau.